começo da jornada, rejeição, solidão e despertar. Você já sentiu que não pertence a este mundo, que carrega algo dentro de si que poucos conseguem enxergar? Já se olhou no espelho e se perguntou por que, mesmo dando o melhor de si, ainda enfrenta rejeição, abandono e incompreensão? Se a resposta for sim, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Você faz parte de um grupo especial, um grupo que não foi escolhido pelo mundo, mas sim por algo muito maior. Essa é a jornada do escolhido, uma jornada que começa na escuridão, com dores que moldam, perdas que despertam e rejeições que revelam quem realmente somos. O escolhido não é aquele que se destaca por fama ou aparência, é aquele que carrega um chamado silencioso na alma, uma missão invisível, muitas vezes incompreendida até mesmo por ele. Desde muito cedo, o escolhido sente-se diferente. Enquanto todos seguem um padrão, ele questiona. Enquanto o mundo grita, ele silencia. Enquanto muitos correm atrás do externo, ele sente um vazio interno que o obriga a olhar para dentro. Não é arrogância, não é orgulho, é sensibilidade espiritual, é conexão com algo maior que ainda não foi completamente revelado. Mas essa sensibilidade tem um preço: a rejeição. O escolhido, por ser diferente, incomoda os ambientes em que entra, incomoda os que vivem na superficialidade. Ele não se encaixa, e por não se encaixar é deixado de lado, zombado, julgado, muitas vezes até mesmo por aqueles que mais ama. E é nesse deserto de rejeição que o escolhido começa a despertar. É na solidão que ele encontra a sua força, é nas lágrimas que ele reconhece sua essência, é nos momentos em que todos viram as costas que ele ouve a única voz que realmente importa, a voz do Espírito, aquela que o chama para algo maior, que o lembra que ele não está aqui por acaso. Essa dor de não pertencer tem um propósito, essa inquietação tem um sentido. Cada rejeição, cada abandono, cada traição, tudo isso está moldando o espírito do escolhido, está o preparando para algo grandioso, para uma missão que o mundo ainda não compreende, mas que no tempo certo será revelada com poder e luz. Por isso, se você se sente perdido, cansado e incompreendido, saiba, é porque sua alma está sendo refinada, é porque você está sendo chamado. Você não está quebrado, você está sendo reconstruído. O mundo pode não reconhecer os escolhidos, mas o céu nunca os perde de vista. Eles andam em silêncio, mas sua presença transforma. Eles sangram por dentro, mas curam por fora. Eles choram em segredo, mas são resposta para multidões. Você é um deles, e essa é apenas a primeira parte da sua jornada, a aprovação silenciosa e a força invisível. O escolhido não é moldado em palácios, ele é forjado no vale. Enquanto muitos recebem aplausos, ele caminha em silêncio, com os joelhos dobrados e o coração em chamas, porque o verdadeiro poder do escolhido nasce nas noites escuras da alma, onde ninguém vê, mas Deus observa tudo. Nessa fase da jornada, o escolhido encara as provações mais profundas. Pessoas o traem, sonhos desmoronam, planos falham. E mesmo assim, algo dentro dele continua pulsando, uma voz que diz: continue. Não desista, ainda não acabou. A vida do escolhido é marcada por processos espirituais. Há momentos em que tudo ao seu redor parece ruir, mas dentro dele uma força misteriosa se levanta. Ele percebe que a verdadeira batalha não está fora, mas dentro de si, contra suas dúvidas, seus medos, seus traumas. Ele entende que o inimigo mais difícil de vencer é aquele que habita sua mente. E é nessa guerra interior que ele descobre a verdade. O seu valor não está no reconhecimento externo, mas na conexão com o divino. O escolhido é aquele que, mesmo quebrado,
continua orando. Mesmo cansado, continua servindo. Mesmo sem entender, continua confiando. E isso confunde os que o observam, porque não entendem como alguém tão ferido pode carregar tanta luz, como alguém tão atacado consegue seguir em pé. Mas o segredo está no invisível. O escolhido tem raízes espirituais profundas. Ele se alimenta da fé, ele caminha pela intuição, ele age por propósito e não por aprovação. E nesse processo, ele começa a enxergar o mundo com outros olhos. O que antes o machucava, agora o ensina. O que antes o paralisava, agora o impulsiona. O que antes parecia punição, agora ele reconhece como preparação. A dor virou disciplina, a rejeição virou redirecionamento, a solidão virou encontro com Deus. Pouco a pouco, ele deixa de buscar pertencimento e começa a buscar propósito. Ele entende que não foi feito para se encaixar, mas para transformar, que não está aqui para ser aceito, mas para despertar, e que sua missão vai além das aparências. Ela é espiritual, profunda e urgente. E então o escolhido começa a se levantar, não com arrogância, mas com autoridade, não com gritos, mas com presença, não para dominar, mas para servir. Ele se torna canal, se torna ponte, se torna luz em meio às trevas, mas o mundo ainda não está pronto para ele. E por isso a jornada continua, o levantar silencioso e o retorno com poder. Quando o escolhido começa a se levantar, não há alarde, ele não busca holofotes, ele apenas se posiciona. A vida o ensinou a não confiar nas multidões, mas na sua missão. Por isso, o seu retorno não é barulhento, é espiritual. Ele não volta para se vingar, ele volta para cumprir. E o que mais impressiona não é o que ele faz, mas quem ele se torna. Aquela mesma pessoa que foi desacreditada agora se torna fonte de sabedoria. Aquele que foi humilhado agora inspira. Aquele que foi deixado de lado agora lidera. Mas o escolhido não guarda rancor. Ele entende que tudo o que passou fez parte da lapidação. Ele precisou ser quebrado para ser reconstruído. Precisou ser podado para frutificar. Ele já não é o mesmo. Ele carrega marcas, sim, cicatrizes visíveis e invisíveis. Mas essas marcas contam histórias. São selos espirituais que confirmam sua preparação. O escolhido agora sabe quem ele é. E quem sabe quem é, não se abala mais com críticas, nem se ilude com elogios. Ele se move por convicção, não por conveniência. E nesse novo estágio da jornada, o escolhido começa a atrair o que realmente ressoa com sua essência. Pessoas alinhadas, oportunidades divinas, portas que antes estavam trancadas começam a se abrir. Não por força, nem por barganha, mas porque o universo responde à frequência da sua alma. O escolhido passou pela morte do ego e agora renasce em espírito. Ele não carrega mais a necessidade de provar, ele simplesmente manifesta. Ele não tenta convencer, ele apenas irradia, porque agora sua autoridade vem do alto. Ele não fala com arrogância, mas com unção. Suas palavras tocam, curam, despertam, porque ele viveu o que fala, chorou o que ensina, suportou o que hoje consola. E é por isso que sua presença começa a incomodar. Os que vivem na superfície não conseguem entender sua profundidade. Os que vivem na mentira se sentem confrontados com sua verdade. Os que vivem de aparências se sentem ameaçados por sua autenticidade. Mas o escolhido não briga por espaço. Ele cria o seu. Ele não compete. Ele constrói. Ele não se compara. Ele se entrega. E aos poucos a missão se revela. Porque tudo o que ele viveu, cada dor, cada silêncio, cada queda, o preparou para o agora, para ser instrumento, para ser canal, para ser resposta. Ele percebe que a dor que quase o matou foi o portal que o conectou com seu verdadeiro eu, e que agora sua história não é mais só sobre ele, mas sobre todos aqueles que ele veio despertar. A missão sagrada dos escolhidos.
Agora, o escolhido entende. Tudo tem um tempo. Houve o tempo de ser ferido, o tempo de ser esquecido, o tempo de ser moldado. Mas agora é o tempo de servir. Não como quem busca aplausos, mas como quem carrega uma chama acesa por dentro. Porque o escolhido, quando desperta, se torna farol para outros. Ele começa a falar não de cima, mas do meio da multidão. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão, ele não impõe, ele guia, ele não condena, ele acolhe. E é nesse movimento de humildade que ele se torna gigante. Enquanto muitos querem status, ele quer impacto. Enquanto muitos buscam seguidores, ele busca almas. Enquanto muitos querem se destacar, ele quer despertar. E essa é a marca dos verdadeiros escolhidos. Eles não estão aqui para serem servidos, mas para servir. Eles não competem por títulos, mas cumprem propósitos. Eles não esperam que o mundo mude para então agir. Eles são o próprio sinal da mudança. A jornada do escolhido é sagrada. Ela começa na rejeição, passa pelo silêncio, se fortalece na solidão e explode em propósito. E quanto mais ele avança, mais ele entende que o que carrega é maior do que ele, que sua história é código para desbloquear destinos, que sua presença é resposta em ambientes sombrios, que sua energia é cura para os feridos, que sua vida não é sobre sucesso, é sobre missão. E essa missão é inegociável. Por isso, se você está vivendo essa jornada, não desista. Não se perca no processo. Não se corrompa no caminho. Não aceite menos do que você foi chamado para ser. A rejeição do passado não define seu valor. As dores que você carregou não diminuem seu propósito. E o silêncio que te envolveu foi, na verdade, o útero da sua força. Você é um escolhido, não por acaso, mas por alinhamento, não por merecimento, mas por propósito. E o mundo precisa do que você carrega, que você tenha coragem de continuar, que você mantenha a fé mesmo quando tudo parecer desabar, que você confie no chamado mesmo sem entender o caminho, porque a sua dor tem destino e o seu destino é despertar outros. Você não está aqui por acidente. Você é parte de um exército silencioso, mas poderoso, um grupo de almas que acordou, que viu além, que ouviu a voz, que sentiu o chamado e que agora caminha mesmo com medo, mesmo com dúvidas rumo à sua missão maior. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com outros. Você nunca sabe quem está esperando por uma palavra como essa. E lembre-se sempre, mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.